Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um programa especial de verão, em que vamos recuperar algumas das peças principais com que temos construído ao longo destes meses o Magazine da AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A Mensagem de Fátima na Rússia, uma obra do jornalista e historiador José Milhazes, vai marcar o programa de hoje. Trata-se de um livro em que se reflete sobre a forma como a mensagem de Nossa Senhora aos pastorinhos, em 1917, chegou à longínqua Rússia e como o regime soviético procurava ocultar toda a informação sobre as aparições. Apesar disso, apesar de toda a repressão, rezava-se o terço até nos temíveis gulags, os campos de concentração, para onde eram mandados todos os opositores do regime. A entrevista com Milhazes vai preencher quase a totalidade este magazine especial de verão. Mas antes disso, vamos ver um pequeno filme produzido pela Fundação AIS que fala precisamente dessa ligação entre Fátima, as aparições e a Rússia. Earth-changing events often begin in silence. This time was no different. A cruel war was raging throughout the world, while Lucia, Francisco, and Jacinta were grazing their sheep as usual near a little Portuguese village. A lady in resplendent light appeared to them, saying that she had come from heaven. She asked them to pray faithfully and say the rosary for the peace in the world. She warned that if people did not stop offending God, an even more terrible second war would follow. A multitude of pilgrims began coming to Fatima. During one of the following apparitions, the Mother of God asked for Russia to be consecrated to her Immaculate Heart. If not, Russia would spread its errors throughout the world, and wars, suffering, persecution of the Church and of the Holy Father would follow. The Russian Revolution followed soon after. Nazi rule began in Germany, and the world was engulfed by yet another war. Few understood the link between these tragic events and human sinfulness, the link about which the Mother of God had warned the world, and the reparations necessary in order to prevent them. This link, however, was clear to Werenfried von Straten, a Norbertine Dutch monk, moved by the Fatima apparitions and the call to mercy that followed from them. He persuaded European nations to help a broken German population. Those who up until recently had occupied much of Europe now lay in defeat, suffering devastating hunger and poverty. This love for neighbor and call for reconciliation lay at the roots of Aid to the Church in Need's foundation. In this aftermath, the communists too were sowing death and terror behind the Iron Curtain, resulting in the annihilation of over 60 million people. Their road to complete victory was blocked only by their population's faith in a power greater than evil. And so the communists declared a total war on God. Driven by the suffering of the people of God, Aid to the Church in Need began to support the Church in the East. Father Werenfried knew that this wasn't only about Russia. He warned that the ideology of atheism and unbridled freedom would lead to enslavement. Recognizing the prophetic message of Fatima, Father Werenfried consecrated his work to Our Lady of Fatima. Today, Aid to the Church in Need, a pontifical foundation, continues its service to Christians around the world through information, prayer, and action, wherever they are persecuted or oppressed or suffering material need. The charity supports projects around the world, thanks to private donations from people who also believe in the power of love and mercy, and in the triumph of the Immaculate Heart of Mary. It all began on a certain afternoon when 3 small children saw the Mother of God and believed her in silence. Depois deste pequeno filme que liga a história das aparições em Fátima à própria história da Rússia e da humanidade, vamos então ver a entrevista com o José Milhazes, o jornalista e historiador, que acabou de publicar agora um livro chamado A Mensagem de Fátima na Rússia.
Olá, estamos em casa de José Milhazes, jornalista, historiador, que acaba de publicar um livro extremamente interessante chamado A Mensagem de Fátima na Rússia. Pois bem, em 2017 passam 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima e são 100 anos também da Revolução Russa, que foi em novembro. Como é que um historiador e um jornalista vê e analisou estes dois acontecimentos de alguma maneira que se cruzam e estão tão interligados? Foi exatamente isso uma das causas que me levou a escrever o livro. Era, primeiro, o saber que na chamada Revelação de Fátima existia o nome de um país, e esse país era a Rússia, e saber que se tratava do comunismo. Que nessa mensagem se falava do comunismo e tudo isso. E por isso, visto que eu não vi grandes coisas escritas sobre o tema, e como já há muito tempo me interesso por este tema, então decidi avançar. Ou seja, ver como é que essa ligação se materializou e de que forma se materializou. No sentido de como a mensagem de Fátima chegava à Rússia, as influências que lá poderia ter, as peripécias do culto de Fátima num país que tinha como religião oficial o ateísmo. Exatamente, a ausência de Deus. Foi decretada a ausência de Deus. Exatamente, onde estava provado que Deus não existia. E tudo isso levou-me a empenhar-me nesta Mas isto é mais um trabalho do historiador, o Milhazes é historiador, ou do jornalista, porque o Milhazes também é jornalista? É uma coisa e outra, porque eu, sendo historiador e jornalista, foi um bocado mais fácil, porque uma parte deste trabalho foi-se fazendo. Ou seja, foi-se fazendo ao longo dos anos, à medida que iam aparecendo pequenos elementos. Foi juntando material. Exatamente. Muito desse material era utilizado no jornalismo. Mas chega a determinado momento, o tal ponto crítico, em que se nota que aquele material já tem uma dá para escrever um livro. Exatamente. Exato. E nesse sentido, ajudou-me a fazer este trabalho, a realizar este trabalho, exatamente por causa de que tenha essa componente de investigação da atualidade, porque este livro também fala da atualidade, e ao mesmo tempo tem investigação histórica, porque começo a minha narrativa desde o início, ou seja, desde que se começou a falar da revelação de Fátima e da sua ligação com a Rússia. Muito bem. E disse, e muito bem, que na revelação de Fátima se fala da Rússia. A primeira vez que a irmã Lúcia, que foi, digamos, a criança que ficou com a responsabilidade de passar a letra de forma tudo aquilo que ela viu e ouviu a Nossa Senhora nas aparições, a primeira vez que é feita a referência à Rússia, ela, na sua ingenuidade e na sua quase pobreza intelectual, porque ela era analfabeta, ela pensava que era uma mulher da má vida. E isto acha que atribui ainda mais credibilidade a isto ou não? Sabe, aqui a mim, na questão das aparições de Fátima e na questão da mensagem russa, a mim eu não toquei numa questão que, se assim se pode dizer, na parte teológica. Certo. Porque eu, tendo estudado no seminário há alguns anos, não sou teólogo e não foi para aí. Nem me ponho a discutir se as aparições aconteceram ou não aconteceram. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Muito bem, mas permita-me, como historiador, tem um documento, que é um texto, uma narrativa escrita por uma criança e que ela faz esta interpretação. Ora, como é que o historiador encara? Ora, exatamente. A que nós aqui estamos perante, depois do desenvolvimento da própria mensagem, é que estamos... A mensagem é revelada não depois das coisas acontecerem, recorrendo, digamos, a... Um malabarismo qualquer que se podia... Não, mesmo recorrendo à literatura deste tipo, não é como ao Nostradamus, que nós hoje estamos a tentar adivinhar o que ele quis adivinhar na sua altura. Houve uma antecipação do curso da história. Exatamente. E ali há um facto. Começou-se a falar da Rússia, 1929, 1934, a falar de um problema que depois essa
digamos, essa mensagem se veio a tornar realidade em 1991 com o fim do comunismo. Exatamente. Isto aqui é um facto histórico. Quer dizer, não se trata de saber se apareceu, se não apareceu. Isto é um facto. E é nesses factos históricos que eu me tento apoiar ao fazer a minha análise. Muito bem. Uma das coisas que mais me impressionou no seu livro, eu já sabia que tinha havido esse relato, mas não tinha ainda li o livro. Estou a falar do livro do Arquipélago do Gulag, de Solzhenitsyn, Prémio Nobel da Paz, da Literatura. Exato. E eu sabia que ele fazia uma referência aos momentos de oração do terço e à manufatura de terços nos campos, nos gulags, mas não tinha comigo essa passagem. Essa passagem está no seu livro. Esse é um testemunho também muito forte, essa vivência da fé, neste caso, da religião, a religião quase como um elemento de resistência. Às vezes era a única tábua de salvação que existia, visto que neste período, que é descrito no Arquipélago do Gulag e noutras obras sobre os campos de concentração, as formas como as pessoas lá viviam, digamos que a religião era a última tábua de salvação. Era a única forma das pessoas manterem a sua humanidade, porque ali aparecia um conceito que em russo se chama o não-homem. Ou seja, a pessoa perde, toda a dignidade. Torna-se um animal que cada quer um tem um número. Exato, quer sobreviver, faz tudo para sobreviver. Há casos absolutamente terríveis, dramáticos, por exemplo, de fugas de campos de concentração, em que, quando se fugia, levava-se sempre o mais fraco. Porque, como se tratava de terem que andar centenas e centenas de quilómetros por lugares muito inóspitos, então, quando morria o mais fraco, eles comiam-no. Eram casos de canibalismo. Isto aqui, há vários relatos destes e de outros. E numa situação destas, nós vemos, por exemplo, o caso dos lituanos, de que Solzhenitsyn fala, mas também tem os polacos, os alemães, católicos, e não só, mas também os próprios ortodoxos. Eu lembro-me de um relato muito interessante, por exemplo, os velhos crentes ortodoxos russos, que tinham sempre uma preocupação, que era andarem sempre com um lenço alvamente branco, limpo, podiam viver na pior, mas tinham aquele como um símbolo. De pureza? Exato, de pureza. E era isso que os fazia, alguns, eu diria mesmo muitos, a religião ajudou-os a sobreviver àquela digamos, a todo aquele ambiente desumano que se vivia nos campos de concentração. Mas, Milhazes, portanto, há este relato histórico de que alguns dos detidos nos campos de concentração, nos gulags, faziam com bolinhas de pão o terço e depois rezar. Portanto, e isso era o tal ato de insubordinação, de resistência de que falámos. Mas rezavam a Nossa Senhora de Fátima? Ou também rezavam a Nossa Senhora de Fátima? Eles rezavam a Nossa Senhora. Exato. Rezavam a Nossa Senhora. Agora, é provável que seja a Nossa Senhora de Fátima, visto que a mensagem, não obstante toda a política oficial e tudo isso, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima começou a chegar à União Soviética e foi-se espalhando clandestinamente e de uma forma, quer dizer, quando a União Soviética ocupa aqueles países à volta dele, a Polónia, a Lituânia e outros países que são maioritariamente católicos, aí já havia a semente de Fátima. Pois. E provavelmente foi daí que ela saiu e que depois entrava clandestinamente na União Soviética, através da palavra, da mensagem oral, ou através de documentos clandestinos que eram produzidos especialmente para mandar para a Rússia, isto principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O Milhazes fez uma referência, que eu acho que é um pormenor muito pertinente e muito interessante, de que nesse ano de 1917 não apareceu nos principais órgãos de comunicação social russos, os jornais da época, como é óbvio, nenhuma referência a Fátima, aos acontecimentos de Fátima. No entanto, o czar Nicolau teve acesso a essa informação. Quer dizer, eu considero, e eu no meu livro sublinho isso, que acho isso muito pouco provável.
Acho, era o preceptor dos sim, filhos sim, do czar. mas eu acho que esse relato do preceptor não corresponde. Não corresponde. Isto porquê? Porque para que tal aconteça, aqui há um problema que se coloca em termos de revelação de Fátima. É que há muito pouca coisa ainda escrita sobre quando é que o fenómeno de Fátima começou a sair além das fronteiras de Portugal. Isso era muito importante saber. Por exemplo, quando é que ele chegou à Inglaterra? Porque o preceptor da família real levava jornais ingleses. Exatamente. Ora, se em algum desses jornais... Isso seria uma forma indireta de ter chegado à Rússia. Exato. Essa poderia ser a mensagem de que na Cova da Iria teria acontecido alguma coisa. Agora, que na Cova da Iria se teria falado na Rússia, isso é improvável, porque, como nós sabemos, a Rússia começa a figurar através dos escritos de Lúcia, que são bem posteriores ao assassinato da família real. Importa, sim, saber era se poderia, eventualmente, ter chegado nos jornais russos. Naquela altura vivia-se uma revolução e aquilo, quer dizer, eles estavam preocupados com outras coisas que não Fátima e as aparições. Mas era fundamental esse trabalho de realizar em que lugares, em que países e quando aqui aparece as referências às aparições. Porque isso aí ajudaria a compreender, por exemplo, quando mais precisamente começou a aparecer as notícias da mensagem de Fátima na Rússia. Porque eu apanho fundamentalmente durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Muito devido ao trabalho dos católicos, como eu já falei, que passaram a viver na União Soviética e iam transmitindo ou dos materiais que iam chegando preparados por o Colégio Russo de Roma, que foi criado especialmente para, digamos, trabalhar com os cristãos na Rússia, onde... Um trabalho clandestino também. Exato, claro. Onde estudavam padres, nomeadamente, que sabiam falar russo, e padres russos, ou padres de outras repúblicas que sabiam falar russo. E a partir da Segunda Guerra Mundial, isso já se, já se encontra nesses vários canais. Agora, seria interessante era fazer o antes. Mas o antes é necessário exatamente ver o que é que aparecia na imprensa americana, na francesa, na inglesa principalmente, na alemã, e como é que ela foi utilizada, e se efetivamente poderia ter chegado antes a mensagem de Fátima do que aquilo que eu consegui descobrir. Muito bem. Já agora, Milhazes, para além desta dupla qualidade de ser jornalista e ser historiador, viveu também na Rússia. É talvez a pessoa 38 anos. mais famosa por ter vivido na Rússia. As suas longas barbas brancas são uma marca característica e a sua voz também. A questão que eu lhe ponho é esta. O regime soviético tinha medo de Fátima? Tinha, claramente. Se não tivesse medo de Fátima, primeiro, o regime soviético tinha medo da religião. E eu chamo a atenção para o relato sobre a forma como a direção comunista soviética recebeu a notícia da eleição do Papa João Paulo II. Já vamos falar sobre isso. Exato. Já vamos falar sobre Está a ver? Isso demonstra que aquilo é quase pânico. Exatamente. Quer dizer, só nos faltava mais esta. Um padre eslavo. Um Papa eslavo. Neste caso. E tinha, efetivamente, porque tinha uma legislação bastante fortemente punitiva. Existiam leis que proibiam, por exemplo, soviéticos que viessem a Fátima pudessem visitar Fátima sem autorização. Mas, no entanto, isso acontecia. Aconteceu até com alguns importantes hierarcas da Igreja Ortodoxa, nomeadamente o arquimandrite de Leningrado, naquela altura, que veio em 1975 clandestinamente a Fátima,
Há agentes secretos que esses vão por trabalho, não por... Não é por devoção. Não é por devoção. E esses aí tinham carta branca. E havia outras pessoas que, por curiosidade, iam ver. Ou, por exemplo, eu lembro-me de um poeta russo que cá veio em 1967, no cinquentenário, e escreveu um poema muito anti-Fátima. Porque, claro que seria uma forma dele ser publicado e de ganhar mais alguma, digamos, graça junto do regime. Mas o certo é que esse poeta, ele morreu muito recentemente, depois nunca mais republicou esse poema, nem nas obras completas dele, retirou. E eu encontrei-o ocasionalmente, mas eu depois tive interesse em ver se ele o tinha reeditado noutras obras dele, obras completas, porque houve muitas edições e nunca rejeitou esse trabalho. Exatamente. Por isso havia esse medo, e no meu livro estão presentes julgamentos de padres católicos e pessoas que, ao transmitir a mensagem de Fátima, iam para a prisão. Quer dizer, mas as pessoas que resistem, digamos assim, contra um regime que é que oprime, que manda as pessoas para os campos de concentração, mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa violência, a semente da fé continua e deve ser assustador para os donos do regime, não é? Sabe que isso é assustador, porque digamos que a religião é uma das formas de resistência, digamos, mais fortes e mais difíceis de destruir. Pode-se destruir a oposição política ou mandá-la para uma clandestinidade tal que não cria grandes prejuízos, mas a clandestinidade religiosa é, digamos, tende as pessoas a unir mais e a lutarem ainda com mais força. Não é por acaso que nós na religião temos o conceito de martírio, ou seja, pessoas que estão dispostas a sacrificar a vida pela sua religião. Por isso, para esses regimes, e eles sabiam que era impossível matar a religião. Ou exterminavam todos, ou nunca acabavam com a semente. Mas tentavam sempre sufocá-la e controlá-la. Mantendo igrejas, algumas abertas para inglês ver, quando lá fossem os turistas. O Stalin transformou muitas igrejas em armazéns, em piscinas. Isso, armazéns era muito bom. Ou então, por exemplo, num estúdio de desenhos animados, uma das igrejas bonitas de Moscou. Isso era muita sorte, porque muitas delas foram atiradas à bomba abaixo, foram transformadas em pocilgas, destruídos todos os frescos que existiam, ou seja, era um combate mesmo. Eu lembro-me, e eu cito aí no meu livro, as palavras do dirigente Khrushchev, que vem a seguir ao Stalin, e que muitos consideram um grande liberal no Ocidente, mas que foi um dos autores das campanhas mais antirreligiosas depois da morte do Stalin, em que ele, em 1960, dizia que eu hei de mostrar pela televisão o último padre. José, a verdade é que o regime que tinha decretado o fim de Deus caiu e a Igreja continua viva, não é? Exato. E, de facto, fez aí uma observação que é muito importante, que é, há aqui um momento que é crucial, que é a eleição do Papa João Paulo II para o Vaticano. Que, digamos que ele começa, a sua própria escolha começa a acelerar o percurso da história. Exatamente. E acelera porquê? Porque quando quando na Polónia começam a surgir problemas políticos, começa a aparecer o Walesa e tudo isso, e todos aqueles movimentos... O Solidariedade, queria dizer. Solidariedade, o Lech Walesa e todos aqueles movimentos operários. Há um momento em que estava iminente uma invasão soviética.
E ela não acontece, considero eu, porque o Papa era polaco e era Papa. Exatamente. Claro, Era excessivo. Exato. Foi imposto estado de sítio na Polónia, mas não se fez uma intervenção estrangeira que teria consequências muito maiores. Considera que foi aí, digamos, nesses acontecimentos precisos na Polónia que começou o desmoronamento do Império Soviético? Contribuíram fortemente. Contribuíram fortemente para o desmoronar. Esse, digamos que é um dos fatores. Há outros fatores, sem dúvida, que foi a eleição de Mikhail Gorbachev para secretário-geral. Poderia ter aparecido um homem conservador que tivesse tentado manter-se no poder durante mais 15, 20 anos. Mas Gorbachev, acho que que ele também percebeu bem que o colapso do regime já era evidente, já não se tapava com fita cola, digamos assim, não é? Exato. Ele, quando começa, penso que ainda tinha algumas ilusões a propósito disso. Depois é que viu que não há volta a dar, embora ele tenha tentado algumas reformas, nomeadamente no campo religioso, quando ele permite a celebração dos 800 anos da entrada da Igreja Ortodoxa na Rússia, isto em 1988, e existe, digamos, uma reconciliação com a Igreja Ortodoxa, e que ao mesmo tempo é um sinal para todas as outras igrejas que estão presentes na Rússia de que a política religiosa ia mudar e que iria desaparecer aquele ministério soviético que existia para questões religiosas. No fim de contas, não era mais do que um organismo de repressão especialmente virado para as religiões. Exato. A existência em Fátima de uma parte do Muro de Berlim, haverá muitas pessoas que não sabem que existe lá uma parte do Muro de Berlim. Pois. Acha que é algo mais do que um mero símbolo que está ali, ou é o corolário, digamos, toda esta história que começou há 100 anos? Antes desse pedaço do Muro de Berlim, no santuário há um monumento, para mim, muito mais importante, que é aquela igreja que tem por detrás do santuário, que faz lembrar uma igreja ortodoxa. Está-se a referir ao ícone? Exatamente, exato. Isso é muito mais importante porque, digamos, o pedaço do muro veio já depois. O ícone não. O ícone esteve ali em Fátima à espera. Estamos a falar do ícone da Mãe de Deus de Kazan. Exatamente, exatamente. Que é um ícone. E como é que esse ícone foi ali parar a Fátima e porquê Fátima? Isso dava para escrever um romance policial se fosse, digamos, investigar tudo o que se passou à volta daquele ícone. E ele desapareceu. Então, já agora, em primeiro lugar, para os nossos telespectadores, que ícone é este? Qual é a importância deste ícone? É um ícone de extrema importância porque na Rússia, tal como em alguns países católicos, por exemplo no caso de Portugal, há um forte culto mariano. E existe, digamos, a Rússia é protegida por vários lados, por vários ícones. E o ícone da Mãe de Deus de Kazan protege o leste, a Rússia do leste. E todos os outros ícones tinham regressado à Rússia. Faltava regressar este ícone, que é um ícone muito simbólico. Bastava olhar para as centenas de pedras preciosas que o decoravam e que o decoram para ver que era um ícone muito venerado. E que estava ali em Fátima à espera de que acontecesse aquilo que foi dito, que um dia o regime iria cair e a Rússia iria voltar, digamos, ao seio do cristianismo. E esse ícone foi colocado em Fátima propositadamente à espera desse momento. Reforçando quase que a mensagem de 1917. Exatamente. Esteve lá 20 anos, entre 1972 e 1992. Mas passou muito despercebido. Quer dizer, passou muito despercebido porque, digamos, era dada pouca atenção.
Por exemplo, eu lembro-me que eu fui lá a primeira vez com a minha mulher em 1984. Foi com os meus pais, que eram muito religiosos, eles queriam que eu fosse a Fátima com eles. A minha mulher nunca tinha ido a Fátima porque era soviética e, por conseguinte, estava proibida também de lá ir, mas fomos. E vimos uma igreja que se faz lembrar uma igreja russa. E claro que me levou a ir lá ver o que é que isto está a fazer aqui. Quer dizer, eu fui lá, mas a maioria dos portugueses não Mas quando foi lá sabia que estava lá o ícone? Não. Não sabia? Não sabia. Não sabia mesmo. Eu entrei, pedi Entrou autorização. pelo aspecto da igreja que fazia lembrar uma igreja russa. Exatamente. E depois lá é que se deparou com a Exato. do ícone. E eu, quando olho para o ícone e vejo a riqueza do ícone, disse, mas o que é que este ícone está a fazer aqui? E fui ver a um folheto que eles lá tinham. Que era um folheto que estava cheio de imprecisões, mas que, pelo menos, dava a entender que se tratava de alguma relíquia muito importante. E foi a partir daí que eu me interessei pela história desse ícone. E que andei atrás de tentar, digamos, a tentar saber como é que ele sai da Rússia, como é que vai para a Inglaterra, Estados Unidos, como é que ele veio para Fátima, e depois toda a história ligada à devolução do ícone à Rússia, que também é, digamos, muito curiosa, porque essa devolução estava muito ligada às relações políticas existentes entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Daí que não houve um aproveitamento, digo eu acho que isto é a minha opinião pessoal. Podia-se ter aproveitado essa devolução para reforçar as relações. Exatamente. Não é aproveitado, não são aproveitados esses momentos para se reforçar a mensagem de Fátima. Por exemplo, estudar até onde chegou essa mensagem. Como é que ela chegou? Que meios? Porque às vezes são os meios mais incríveis. Eu conto aí, por exemplo, a consagração de Fátima no meu livro, que é uma coisa absolutamente única, como foi feita. Exato, mas a forma como é feita, quer dizer, isto aqui eu acho que deveria ser utilizado na mensagem de Fátima atualmente. Mostrar que é uma mensagem universal, que não é uma mensagem que já extravasa os países católicos, já vai além chega a outros mundos. E há pessoas que vão a Fátima por curiosidade. Por exemplo, os russos, quando vêm a Portugal, muitos, vão a Fátima por curiosidade. Ouvir, muitas vezes não sabem bem. Pensam que lá vive uma senhora velhinha que prediz o futuro da humanidade, uma confusão enorme. E depois chegam lá e veem que, afinal, numa aldeia perdida de Portugal, em 1917, alguém se preocupou com a Rússia. É verdade. É fascinante. É fascinante. Isso aí é fascinante. Depois, quando se vai aprofundando o tema, torna-se ainda mais fascinante. E foi isso aí que me impulsionou a escrever o livro. Muito bem. O Milhazes termina o livro sugerindo que nesta igreja, onde está este ícone, digamos, seja dada outra dignidade ao ícone, que é uma reprodução que lá está atualmente em Fátima, pedindo a um pintor, por exemplo, para pintar uma peça que seja mais... tenha mais dignidade. Exato. Isso eu acho que a minha opinião... Sugestão. A sugestão seria que a Igreja... Isso poderia partir da Igreja Ortodoxa Russa. Não obstante ela não reconhecer as revoluções de Fátima, poderia ser, digamos, um ato de simpatia até de cortesia, porque foi de Fátima que saiu esse ícone que nós devolvemos sem qualquer contrapartida. E além disso, é curioso, eu falo disso no meu livro, que quando o Papa Francisco se encontra com o Patriarca Kirilo, o Patriarca oferece ao Papa o ícone da Mãe de Deus de Kazan. Ora, bastava apenas fazer mais uma cópia. Não pintar, que os ortodoxos não dizem pintar ícones, isso é um erro, diz desenhar, porque só determinadas pessoas é que podem, não é desenhar, peço desculpa, escrever.
Só determinadas pessoas que são abençoadas. A arte sacra passa por isso mesmo. Exatamente, exato. Só determinadas pessoas é que podem pintar, escrever ícones. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma imagem, pode desenhar, mas isso não é considerado uma imagem sagrada. Por isso, eu acho que seria dignificante que ali estivesse um ícone escrito à mão, não uma fotografia, mas um ícone escrito à mão. Claro que não estou a pedir que lá metam as centenas de pedras preciosas que tem o original, não é isso, mas apenas a parte de madeira com o ícone de Nossa Senhora de Kazan, para lembrar às pessoas que ali, durante 20 anos, esteve guardada uma das grandes relíquias da Igreja Ortodoxa Russa. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Foi José Milhazes numa entrevista em sua casa em que se falou do seu mais recente livro, A Mensagem de Fátima na Rússia, com toda a história relacionada com as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos e o fim do Império Soviético. Uma história que foi antecipada nesse ano de 1917 por Nossa Senhora, a Jacinta, Francisco e Lúcia. O nosso programa está a chegar ao fim, mas eu gostaria ainda de vos mostrar mais um pequeno filme. Produzido pela Fundação AIS, este filme chama-se Acordem, Wake Up, no original. É um filme que fala das perseguições aos cristãos nos tempos de hoje. Na Rússia stalinista, como ouvimos há pouco o José Milhazes dizer, proclamou-se a morte de Deus. Fecharam-se as igrejas e os cristãos foram enviados para os campos de concentração. Infelizmente, esses tempos de trevas continuam hoje em dia. Iraque, Síria, Nigéria, Coreia do Norte, China, Mali, República Centro-Africana, são tantos países do mundo onde a perseguição aos cristãos é uma triste realidade. Não fazermos nada é sermos cúmplices dos terroristas, dos perseguidores, dos que querem uma vez mais declarar a morte de Jesus. What would you like to say to the Christians here in Europe? What would you like to say to those who are watching us? First of all, I ask you to wake up. If you are going to just be silent, it's the same thing that you are sharing. Those they are persecute us. So don't be silent. If you can, don't just watch. Take the action and wake up. Tutto il mondo occidentale è in pericolo perché sono venuti da noi tanti kamikaze, tanti combattenti, militanti dello Stato islamico da Europa, da America, da Australia. Esta locura del ISIS, a esta locura se llega porque uno deja entrar el odio en el corazón de uno mismo, ¿no? Cuando crean este llamamiento a combatir el infiel, todo lo que no sea muslim sunna es enemigo y puedes matarlo. Y matando a una persona, a un infiel, tú puedes ganar el cielo. Es como también a veces convertir un videojuego en la vida real. E queste persone sono nate in una comunità musulmana qua in Europa e quindi questa comunità è la base di questo pensiero fundamentalistico. La misma gente que declaró a Siria como tierra del yihad, yo no los puedo culpar a ellos. Siempre lo digo que para mí esta gente no es nuestro enemigo. El mal es el enemigo, el único enemigo que tenemos. En el Islam no existe el perdón, ¿sí? Uno lo dice así y no se da cuenta las ramificaciones que tiene. O sea, no solamente no existe, el perdón está mal. Cuando uno lo lleva a la práctica, es atentado por atentado. Because one of them he was telling me that we are going to take off your head and replace it with dog's head. And another he said that, yeah, and we are going to cut your body, small pieces. I told them, to you, the death, it's the end of the life, but to us, it's the beginning. Hay un cierto rechazo, ¿no?, de lo que somos, y no me gusta utilizar la palabra odio, pero sí que existe. Entonces nosotros tenemos que luchar contra ese odio haciendo el bien, con la caridad que Jesús nos enseñó, que lo llevó a dar su vida por nosotros, que es la misma caridad que mueve estos mártires, ¿no? I pray to God to take the evil from them hearts. Veramente paura no, perché quando viviamo una situazione come questa
con una gente coraggiosa come questa non puoi sentire la paura. One of them, his name Ammar, he told me, he said, if I are going to meet one day, what you are going to do? Because who actually broke my nose? He asked me the question, what you will do with me? I said, of course, you are going to drink something, or maybe, I don't know. But if your hands dirty with another people's blood, you have to go to the jail. To me, just forgive it. Los cristianos en Irak son un ejemplo increíble de perdón. La gente che perdona de todo corazón. Eso son un ejemplo para nosotros. Veramente hanno tanta tristezza da una parte perché hanno perso le loro case, la loro terra, le proprietà, hanno perso tutto, ma dall'altra parte sono molto fiduciosi in Dio, hanno questa fiducia in Dio che Dio non li lascia. Ovunque sono, in qualsiasi posto nel mondo, loro sono sempre fedeli a Dio. Su testimonio de fe es fabuloso. Fe al martirio, ¿no? Se parece en las anécdotas de los santos de los primeros siglos. We have martyrs. I don't want to say that. But if we are going to have martyrs people, more than the people they have faith here, I guess we are in problem. Nacimos cristianos, pero también hemos seguido con ello, hemos escogido esta fe y es el único camino verdadero. Como dice Jesús, yo soy ¿no? Que soy el camino de la verdad y de la vida. Potete aiutarci quando fate una società cristiana, attiva, coraggiosa. Dovete evangelizzare anche un'altra volta la vostra società, con coraggio, senza paura di dire che noi siamo cristiani. Questo è il nostro aiuto che potete fare. It's the time of work. As a Christian, can you help us to reach the Sunday of resurrection? Take your responsibility and wake up. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Hoje, um magazine especial, praticamente todo ele focado na entrevista ao jornalista e historiador José Milhazes. Mas são raras as semanas em que o Santo Padre não fala na questão dos cristãos perseguidos. Para terminar, vamos agora recordar uma outra mensagem, um pequeno filme produzido com o apoio da AIS, em que o Santo Padre nos pede para sermos misericordiosos uns para com os outros. Ele pede para darmos as mãos uns aos outros. É apenas um minuto. Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheim, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. A misericórdia é a carícia de Deus. E assim, com este apelo do Papa Francisco às nossas orações e à solidariedade ativa de uns para com os outros, chegamos praticamente ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine especial de verão, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. E digo praticamente, pois queremos ainda lembrar aos nossos telespectadores que é já em setembro, daqui a nada, entre os dias 12 e 15, que vamos ter a peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima. Eu tenho comigo aqui a diretora da Fundação AIS, olá Catarina. Olá Paulo. Que nos vai falar precisamente sobre isto. A peregrinação, esta peregrinação é muito especial. É muito, muito especial mesmo, Paulo, e é uma data muito importante para nós, porque para além de celebrarmos este ano o centenário das aparições de Nossa Senhora aqui, em Fátima, aos Pastorinhos, também assinalamos o início da nossa obra e também assinalamos a consagração da nossa obra à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, são tudo datas muito importantes e que estão todas elas ligadas com 1917, o ano das aparições de Nossa Senhora. Portanto, nós este ano assinalamos, como já disse, a consagração
inauguração da nossa obra, a Nossa Senhora de Fátima, há 50 anos atrás e o início da nossa obra há 70 anos atrás também. Em síntese, o que é que consta do programa? Bom, este programa é um programa de oração, principalmente, e, portanto, no dia 12 vamos estar inseridos nas cerimónias do santuário, portanto, com a oração com o rosário, a procissão e a missa. No dia 13 também começamos também no santuário com o rosário e com a missa. Depois, à tarde, teremos um concerto. No dia 14 será um dia de oração e testemunho, com vários convidados que vêm dar um testemunho sobre o que é ser cristão hoje e como é a vida dos cristãos hoje nos 5 continentes. E depois terminamos no dia 15 com uma missa também na Capelinha, logo pela manhã, e presidida pelo nosso presidente, o cardeal Mauro Piacenza. Quem quiser, os nossos telespectadores que queiram ainda, por exemplo, participar nesta peregrinação, sejam benfeitores ou queiram ser benfeitores da Fundação AIS, o que é que podem fazer? É muito fácil, Paulo, e de facto esta grande peregrinação internacional, para além de querer marcar estes momentos tão importantes da nossa instituição e também aqui de Fátima, queremos juntar esta grande família que é a AIS, esta família de amigos, benfeitores, e por isso, quem nos está a ver lá em casa e se quiser juntar a nós, e caso não o possa fazer nos dias todos, entre o dia 12 e o dia 15, poderá juntar-se a nós no dia 14, portanto, esta tarde de oração e de testemunho, e juntar-se a nós para ouvir o que é esta instituição, o que é que nós somos, como é que estamos a ajudar concretamente estes países todos no mundo. E por isso, basta entrar em contacto connosco para o nosso número de telefone, 217544000, ou então através da nossa página de internet e dizer que se quer juntar neste dia connosco. Seria para nós uma enorme honra termos e acolhermos todas as pessoas que nos estão a ver neste momento e que se queiram juntar a nós para estar nesta grande tarde de oração e testemunho da AIS. Obrigado, Catarina. Tenho certeza de que muitos dos nossos telespectadores irão, com toda a certeza, aparecer em setembro nesta grandiosa peregrinação internacional da Fundação AIS. E assim, com esta informação prática e convite para todos os amigos e benfeitores da Fundação AIS a participarem nessa peregrinação, que vai decorrer entre os dias 12 e 15 em Fátima, chegamos ao fim deste Igreja no Mundo Magazine especial de verão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.